quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Pega a palavra de Deus agora, o Evangelho. Abra no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 43. Vamos ficar todos de pé? O que liberta uma pessoa é a palavra. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta a pessoa ser religiosa e não conhecer as Escrituras. Jesus ele incentivava a leitura das Escrituras, tanto que nesta passagem que eu vou ler para você, Jesus começa dizendo assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você quer conhecer a verdade que liberta? Tem que ler a Escritura. Não adianta só ficar indo numa igreja ou ser uma pessoa religiosa. Você tem que se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Então Jesus, depois de ter dito isso, ele diz o seguinte, vamos ver o versículo 43. Estou em João, capítulo 5, versículo 43. Jesus disse assim: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. E aqui Jesus diz assim no versículo 46, porque os judeus acreditavam só em Moisés, não acreditavam em Jesus. Jesus disse assim no versículo 46, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Mas o que é mais contundente nessa hora é Jesus dizendo: eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Outro virá em seu próprio nome e a esse aceitareis. Então vou ler mais uma vez, e você que está comigo aqui na Paz e Vida de Lisboa, Portugal, você repete em seguida. Vamos lá. Eu vim, para o mundo todo ouvir, vamos lá. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Isso que Jesus falou foi profético. E já já nós vamos examinar isso, porque ele mandou examinar as Escrituras, nós vamos examinar. Mas você crê que Jesus disse isso? Quem acredita que Jesus falou isso? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para o Senhor Jesus e a sua palavra a melhor salva de palmas que Lisboa já deu. Mas tem que ser a melhor. Mas aplaude mesmo, tem que ser a melhor. E enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Isso, de novo. Diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Continua aplaudindo, continua glorificando. Você que está nos ouvindo em Cabo Verde, você que está nos ouvindo na Guiana Francesa, você que está nos ouvindo em Moçambique, na Guiné-Bissau, no Brasil, glorifica a Deus conosco agora. Junte-se a nós aqui em Lisboa. Diga: glória, 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 glória ao teu nome, Senhor. Continua, continua. Pai querido e Deus amado, vem agora com teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Olha só, quando Jesus estava aqui na terra, ele foi o enviado de Deus. Ele era chamado de Jesus, na nossa língua, em português Jesus, em hebraico Yeshua, que quer dizer Deus salva. E nós o conhecemos também como Cristo, Jesus Cristo. Mas a palavra Cristo, para você entender, é uma palavra grega.
E o que tem a ver o grego com o hebraico? É uma tradução, porque os evangelhos foram escritos em grego, com exceção do evangelho de Mateus, que foi originalmente escrito em hebraico e depois transformado em grego. Então a palavra Cristo é grega e é a mesma palavra do hebraico Messias, que nós aqui na nossa língua falamos Messias. Cristo quer dizer Messias. E a palavra Messias quer dizer o ungido, o eleito. E Deus prometeu, lá atrás, na época de Moisés, que ele já tinha eleito uma pessoa, já havia o seu eleito, e que um dia esse eleito chegaria. Então vamos comigo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Vamos ler o versículo 15. Deus falou para Moisés: Moisés, depois de você vai vir o meu eleito, o Messias. Então Moisés vai e ele conta isso para todo o povo. Olha só, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Moisés falando com o povo disse assim: o Senhor, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Como é que Moisés sabia disso? Porque Deus tinha falado com ele. Confira aqui comigo, versículo 17. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele? Então Deus falou assim: Moisés, eu vou levantar uma pessoa depois de você. Foi aí que surgiu o conceito do Messias, o eleito, o ungido de Deus. Depois que Deus profetizou isso para Moisés, e Moisés avisou o povo, depois de Moisés veio o Josué. E em hebraico, Josué também é Yeshua. Por isso que se diz que Josué é um arquétipo de Cristo, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Mas o Josué não era o Messias. Por quê? Porque Josué, apesar de ter vivido muitos anos com muito vigor e saúde, de ter feito muitos milagres, de ter sido um sucessor poderoso de Moisés, o Josué morreu. E o Messias, ele tem que viver eternamente. E o Josué morreu. Então o Josué era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E aí, em Israel, se criou aquela expectativa: um dia vai chegar o prometido por Deus, que libertará Israel, que redimirá o povo de Israel, que restabelecerá a glória de Israel. E pelos séculos sempre surgiram pessoas dizendo: eu sou o Messias. Mas esses Messias eram falsos, porque Deus disse assim: olha, esse será semelhante a Moisés. Semelhante no quê? O que Moisés fez? Moisés foi um legislador. Moisés é o autor da Torá, os 5 livros da Bíblia que tem a lei de Deus. Quer dizer que esse que viria depois de Moisés também seria um legislador. Ia fazer uma nova lei. E mais, Moisés foi um operador de milagres extraordinários, tipo mandar as 10 pragas para o Egito, abrir o Mar Vermelho, fazer água sair da rocha, a vara se transformar numa serpente, não é? Ele operou muitos milagres, abrir o Mar Vermelho. Quer dizer que este Messias prometido que viria depois, seria alguém que fizesse igualmente como Moisés, sinais extraordinários. Então, todos os Messias que se apresentavam, eles eram falsos porque não operavam milagres, porque tentavam legislar coisas e não conseguiam. E outra coisa que Deus falou: olha, tudo que ele falar será em meu nome. Ele vai falar somente o que eu lhe disser para falar. E não aparecia ninguém falando em nome de Deus. Não aparecia. E Deus disse mais o seguinte para o povo, através de Moisés, quando ele prometeu o Messias: aquele que eu vou mandar, tudo que ele falar vai acontecer, vai se cumprir. Porque Moisés, ele falava e acontecia. Então esse vai falar e vai se cumprir. Se alguém falar que é Messias,
profetizar e não acontecer, não tenham medo dele. É um falso Messias, é um falso profeta, deve ser apedrejado. Então, durante muitos séculos e até milhares de anos, Israel ficou esperando esta pessoa. Até que um dia, esse Messias surgiu. E a característica dele era muito original, porque ele nasceu sem a semente masculina. Ele nasceu só com a semente da mulher. Porque esse Messias, na verdade, estava profetizado lá no Antigo Testamento, no Jardim do Éden, quando Deus disse para a serpente: olha, como você enganou a mulher, eu vou colocar inimizade entre ti e a semente da mulher. A semente da mulher lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer que o Messias, quando viesse a este mundo, ele não seria filho de um homem e de uma mulher. Ele teria só a semente da mulher. E uma coisa incrível que a ciência comprovou agora é a seguinte: o homem, no cromossomos dele, ele tem os genes X e Y. A mulher só tem XX. Quando, por exemplo, um homem se relaciona com a sua mulher para gerar um filho, a semente do homem é XY, a semente da mulher é XX. Se no momento em que há a fusão da semente masculina com a semente feminina, se for a semente X do homem que faz a fusão e junta com os 2X da mulher, fica X, só X. Então vai nascer uma mulher. Você entende? Para nascer um homem, tem que ser a fusão da semente Y, cromossomos Y, com o X da mulher. Aí nasce homem. Jesus, ele não teve a semente do homem, ele não teve o Y. Mas, no entanto, ele era homem, semente da mulher. Então, quando ele nasceu, já foi um prodígio maravilhoso, já foi um milagre único, mostrando que esse é diferente do restante da humanidade. Porque ele não tinha semente masculina. Quem era o pai dele? O Espírito Santo de Deus, não é? Então ele já teve um nascimento sobrenatural, foi gerado de maneira espetacular. E conseguiu viver sem nenhum pecado. Aos 30 anos de idade ele começou a pregar e a fazer milagres. Porque o Messias verdadeiro teria que fazer muitos sinais. Se você ler os evangelhos, você vai ficar boquiaberto com a quantidade de milagres que Jesus operou. E o evangelho de João termina dizendo assim: Jesus fez muitas coisas mais. Mas eu cuido que, se nós fôssemos contar tudo que ele fez, nem todos os livros do mundo bastariam. Porque ele operou muitos sinais, muito mais do que Moisés, e coisas muito mais espetaculares. Transformou água em vinho, multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Multiplicou outra vez os pães e os peixes e alimentou 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele conversou com árvores, ele acalmou tempestades, ele expulsou demônios, ele aplacou os mares, ele curou leprosos, fez paralíticos saltarem, deu vista para os cegos, ele fez os mudos falarem, os surdos ouvirem, não é? Ele ressuscitou defuntos. E ainda que alguém dissesse: ah, mas essa menina de 12 anos que ele ressuscitou, na verdade essa menina não morreu não, ela só desmaiou. E outro disse: ah, mas aquele outro menino que ele ressuscitou, que estava indo para o cemitério, aquilo lá era um desmaio também, né? Os inimigos de Jesus falam isso. Mas o que dizer do Lázaro, que foi sepultado e estava há 4 dias na sepultura e podre? Já estava comido de bichos, de vermes. Quando abriram o sepulcro de Lázaro, o mau cheiro contaminou o jardim, as pessoas cobriram suas narinas. Que cheiro horrível, cheiro da morte. E aí Jesus diz assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa dessa multidão que está em volta. Me atende agora, me ouve agora, para que saibam que tu me enviaste, ou seja, que eu sou o Messias, que eu sou o prometido. Aí Jesus olha para aquela caverna escura que era a sepultura de Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. Aí aquele cheiro de morte, aquele cheiro de podridão foi desaparecendo e todo mundo olhando para aquela gruta. E aí sai da sepultura Lázaro.
completamente restaurado. Não era um morto-vivo, não era uma pessoa desfigurada, mas um ser humano totalmente restaurado pelo poder de Deus. Nem Moisés operou este milagre. Jesus fez coisas extraordinárias para comprovar que ele é o Messias, não é? Então Jesus ficou inconformado. Disse para aquelas pessoas: eu vim em nome do Pai e não me recebestes, não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a este aceitareis. Deus tinha dito para Moisés: tudo que este meu enviado falar vai acontecer. E Jesus, tudo que ele profetizou para aquela época aconteceu. Os discípulos disseram para Jesus: olha que templo magnífico, olha só essas pedras, olha só esse edifício. E de fato era magnífico, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pessoas do planeta inteiro iam para Jerusalém e ficavam boquiabertas, porque era uma construção magnífica. Ali no templo de Jerusalém tinha pedras que as mais pequenas pesavam 2,5 toneladas. Tinha pedras de 5 toneladas, tinha pedras de 10 toneladas, tinha pedras até de 50 toneladas. E Jesus disse para os discípulos: não vai ficar pedra sobre pedra. Aí muita gente disse: ele é louco. Quem que vai derrubar umas pedras dessas com esses pesos? Ele é louco. Aí ele disse: Jerusalém será destruída. É doido. E ele profetizou isso, e 40 anos depois da sua morte, a profecia se cumpriu. Jerusalém foi destruída pelo exército romano e não ficou pedra sobre pedra, e as pedras que continuaram umas sobre as outras foram derrubadas por terremotos posteriores. Não ficou nada. Quando você vê essas fotos de Jerusalém atualmente, aquela muralha não é do tempo de Jesus. Aquilo foi reconstruído, porque do tempo de Jesus não ficou pedra sobre pedra. Jesus chegou em Cafarnaum e disse assim: Cafarnaum, como não me recebestes, como não cresces em mim, você não crescerá até o céu. Porque Cafarnaum só prosperava, parecia São Paulo, só se construía em Cafarnaum. Jesus disse: até o inferno você será batida. As pessoas riram: é louco. Cafarnaum foi destruída totalmente, só tem ruínas. Até o inferno foi abatida. Tiro, Corazim e outras cidades. Jesus falou de Betsaida, tudo virou ruínas. E ele profetizou para a igreja, ele disse para os discípulos: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos, açoitados, vocês serão odiados. Tudo que ele profetizou para a igreja aconteceu. E aí o que ele profetizou para a nossa época está se cumprindo. Porque os discípulos queriam saber: quando que vai ser o fim do mundo e quando será a tua volta? Jesus não deu a data, mas ele disse assim: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Todo dia que você abre o jornal tem uma guerra aí. Tem um reino contra reino aí. Todo dia. Tivemos 2 guerras mundiais. E a terceira está prestes a acontecer. E vai ser religiosa. Jesus profetizou que haveriam pestes, fomes, terremotos em vários lugares. E nas nações, muita expectativa, muita angústia das nações por causa do bramido das águas e das ondas. Aí teve o tsunami na Indonésia que matou 300 mil pessoas. E teve esse tsunami no Japão que varreu o nordeste do Japão em poucos minutos. Perplexidade das nações diante da fúria das águas, do bramido das águas. Então você vê, tudo que Jesus profetizou vem acontecendo, inclusive no nosso tempo. E quando ele disse assim: eu vim em nome do Pai e não me aceitais, mas se outro vier em seu próprio nome, a este aceitareis. Olha o que aconteceu no ano 132 da era cristã. Havia um rabino do Sinédrio. Você sabe que o Sinédrio é a mais alta corte de Israel, é a suprema corte de Israel.
é o tribunal mais elevado da nação. Foi o Sinédrio que condenou Jesus à cruz, morte por cruz. E no ano 132, um membro do Sinédrio, chamado Rabi Akiva, que era muito sábio e respeitado, ele apontou para um homem chamado Simão Bar-Kova e disse: esse é o Messias. E todo mundo acreditou que Simão Bar-Kova era o Messias. E aí se juntaram com Simão Bar-Kova, que queria lutar contra o Império Romano. E o Rabi Akiva dizia: ele vai vencer os romanos porque ele é o Messias. E todo mundo acreditou, pegou em armas e foi lutar juntamente com o Simão Bar-Kova. Jerusalém foi mais uma vez destruída. O Simão Bar-Kova morreu porque ele não era Messias nenhum. E os judeus queriam um Messias militar, mas ele morreu, arrancaram a cabeça dele. O Rabi Akiva, que era o membro do Sinédrio, esse homem tão sábio, foi preso e arrancaram toda a pele dele. Teve uma morte horrível, com a pele arrancada, a carne exposta. Sofreu muito para morrer. E o que é pior, milhares e milhares de pessoas em Jerusalém, em Israel, morreram porque acreditaram no falso Messias. Um Messias que não profetizava, um Messias que não fazia sinais, um Messias que não foi enviado do Pai. Que dizia: eu sou o Messias. Ele foi no próprio nome e todo mundo criou nele. Naquela ocasião, Jerusalém deixou de se chamar Jerusalém, passou a se chamar Capitolina, se está nos livros de história, Capitolina. E Israel deixou de se chamar Israel, passou a se chamar Palestina, pelo imperador Adriano, que devastou Israel. Então veja, o ser humano ele tem a tendência de acreditar na mentira e não na verdade. Jesus disse: se eu não tivesse vindo e não tivesse operado os sinais que eu operei, então teriam desculpas. Mas agora eles já viram o que eu fiz e não há mais desculpa para o seu pecado. Jesus, ele fica muito triste quando alguém diz assim: mas eu não quero saber desse negócio do evangelho não. Eu gosto mais é do Buda, filosofia, meditação. Jesus fica triste. Que sinal, que milagre que o Buda operou. Que profecia que o Buda fez. E o Buda foi enviado pelo Pai ou se levantou em seu próprio nome? Aí a pessoa diz: mas eu prefiro Allan Kardec, porque eu me dou mais com o Evangelho segundo o Espiritismo. Me diga, que profecia que Allan Kardec fez? Que sinal que ele operou? Que Messias falso é esse? O que ele profetizou e se cumpriu? Pelo contrário, foram só mentiras que estão levando muito às ruínas. Veja, as pessoas acreditam em coisas que não são de Deus e deixam de acreditar em Jesus, que é o Messias de Deus. E aqui quando Jesus disse, vamos retornar lá para a gente terminar a mensagem, vamos retornar, Evangelho de João, capítulo 5, só que agora eu vou ler para você desde o versículo 39, vamos lá, acompanhe comigo. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras falam de uma só pessoa, igreja. O assunto central das Escrituras é Jesus e acabou. E Jesus está todo ali no Antigo Testamento, que antes eram sombras e que agora a gente consegue olhar e ver com clareza, porque Jesus, a luz do mundo, veio e tudo ficou muito claro. Então ele manda examinar as Escrituras. E Jesus diz assim no versículo 40, acompanhe. E não quereis vir a mim para terdes vida. O Buda não pode te dar vida. Maomé não pode te dar vida. Maomé morreu de febre, coitado. Não pôde salvar nem a própria vida dele. Maomé não profetizou nada, não operou milagres nem sinais. Como você vai acreditar em Maomé? Como é que você pode esperar vida com Kardec, que está só te prometendo reencarnações, 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 que nunca terminam, e o que é pior, que não se cumprem nunca, que a pessoa só descobre isso tardiamente, depois que morreu?
Porque ela vai querer voltar, reencarnar, mas não tem volta. Jesus lhe diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Não, você não vai encontrar vida em outra pessoa. Eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, estou falando de vida. Se a pessoa quer viver eternamente, a pessoa tem que vir para Jesus. Se ela for para qualquer outra pessoa, para Maria, para Pedro, para Benedito, para Expedito, para Tadeu, para Fátima, para quem ele quiser, a pessoa não vai ter vida. Porque a única pessoa que venceu a morte e tem a vida eterna é Jesus. Só Ele pode dar vida. Então ele diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Se a pessoa não vier para Jesus, não vai ter vida, não adianta. Ela pode ser religiosa, pode ser boazinha, pode ser legal, mas não adianta. Se ela não vier para Jesus, ela não vai ter vida. Jesus disse assim no versículo 41, continuando: eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Ou seja, a pessoa para ter vida tem que aceitar Jesus, tem que receber Jesus. Então sempre no final de uma pregação, quando eu faço um convite para quem quer receber Jesus, não é para a pessoa mudar a religião, não. Não é para a pessoa mudar de igreja, não. É porque Jesus está dizendo: se você não vier a mim, você não vai ter vida. Eu tenho que terminar a mensagem dizendo: quem quer receber Jesus, quem quer vir para Jesus. Eu tenho que terminar. E se a pessoa quiser vida, ela tem que dizer: eu quero receber Jesus agora. Eu quero entregar a vida para Jesus agora. Se ela não fizer isso, ela não terá vida. E quando a pessoa diz: eu quero receber Jesus, e vem para frente, aí acontece o maior de todos os milagres. Vamos comigo aqui mesmo em João, capítulo 1. Olha que coisa linda, olha o maior milagre que vai acontecer hoje. Evangelho de João, capítulo 1, versículo... Vamos ler o 11. Vamos ler o 11 em diante. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os judeus até hoje não receberam Jesus. Por isso nós estamos semeando o livro Jesus em Israel. Que lá não pode nem se falar de Jesus, não pode se pregar o nome de Jesus, nem em praça, nem em rua. Não se pode dar um folheto para um judeu, não se pode evangelizar ninguém, é proibido. E a maior desgraça que pode acontecer para uma família judia é um filho ou um membro da família dizer: eu creio que Jesus é o Messias. Pronto, é até deserdado. Eu conheci um moço agora em Israel, brasileiro, judeu brasileiro, que a família mandou ele embora, porque ele creu que Jesus é o Messias. A família mandou ele embora. Então olha só, veio para o que era seu, quer dizer, ele veio para o seu povo. E os seus, os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Jesus disse: não quereis vir a mim para terdes vida. Quer dizer que quando você vem para Jesus, todos que recebem Jesus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, mas tem que crer no seu nome. Crer só nele, exclusivamente nele. Aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então você percebe que não existe reencarnação aqui nesse versículo? A palavra de Deus diz que a pessoa nasce de novo, e não é do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Não é um novo nascimento carnal, é um novo nascimento espiritual. A pessoa recebe Jesus, crê nele, e vem sobre ela esse poder maravilhoso. E a pessoa é transformada em filha de Deus. Então vamos ficar todos de pé agora. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis.
se outro vier em seu próprio nome, a este recebereis. Lá em Israel, os judeus ortodoxos, aqueles que andam todo de preto, você já viu? Que tem umas costeletas compridas aqui, barba. Eles andam só de preto, porque eles estão de luto. Eles só vão tirar o luto quando o Messias chegar. E eles oram 3 vezes por dia, pedindo para Yahvé, para o Deus de Israel, mandar o Messias. Só que Deus, o Pai, já mandou o Messias. E eles não o receberam. E quem virá em seu próprio nome, então, e eles o receberão? O Anticristo. O falso Messias. Porque o verdadeiro eles rejeitaram. Mas a todos quantos recebem Jesus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Então, eu não estou falando de religião. Nós estamos falando de vida. Vida eterna, vida de verdade. Para a pessoa ter a certeza da vida eterna. É tão certo que eu nunca mais morrerei, que eu sinto isso em mim. E cada pessoa que recebe Jesus passa a ter essa certeza de vida eterna. Então, olha, eu vou fazer um convite agora. Eu vou fazer esse convite, é muito importante. Esse convite vai mudar a história da sua vida. Se você receber esse convite com alegria, a sua vida vai ser outra a partir de hoje. Descruze os braços. Isso, fica à vontade. Viu? Porque você vai responder com um aceno de mão. É tão fácil que vai bastar um aceno de mão teu assim, ó. Vai bastar um aceno de mão. Se você fizer um aceno de mão assim, vai acontecer um milagre, porque nós vamos orar por você. Ouvindo a palavra. Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como Messias, Filho de Deus? Recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a sua mão direita assim bem alta. Todos, olha que beleza! Olha que maravilha! Ô Glória, você que ergueu sua mão, vem aqui comigo, por favor. Vem, e eu vou ficar de joelhos te esperando. E vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Olha que maravilha, minha gente! Olha a colheita em Portugal. Jesus está voltando. Olha que maravilha, Jesus está voltando. Se ajoelha mais para cá, vem mais para cá. Isso, vem mais para cá. Vamos aplaudir mais, igreja. Dá a mão aqui para mim também. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Você sabe que Jesus está para voltar, você sabe disso. Ele não vai voltar visivelmente para a humanidade, ele vai voltar primeiro para a igreja. Ele vai voltar em oculto nas nuvens dos céus. Em oculto nas nuvens, Jesus vai dizer para os seus anjos: toquem as trombetas nos 4 cantos da terra. E aí os salvos aqui, viu? Os salvos aqui de Portugal vão ser transformados no abrir e piscar de olhos e vão subir a velocidade da luz ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Os salvos lá no Brasil vão subir a velocidade da luz para o mesmo lugar onde os salvos portugueses vão se encontrar conosco e com Jesus. Os salvos de Moçambique, da Guiné-Bissau, de Angola, dos demais países de língua portuguesa, todos vão subir. Todos que creem vão se encontrar no mesmo lugar. Então preste atenção agora, porque eu quero falar com você ainda. O arrebatamento está para acontecer a qualquer momento, é imprevisível. É imprevisível. Nesse momento você não pode estar afastada. E não pode estar levando a sua vida espiritual de qualquer maneira. Porque se você não estiver na presença de Deus, se você estiver afastada, a trombeta soa, a igreja é arrebatada e você fica. E aí você vai ficar para a grande tribulação que virá sobre a terra. Jesus disse que é um período de aflição como nunca houve desde que a terra existe. Se hoje o mundo está complicado, imagine durante a grande tribulação.
Então você que está afastado, afastada, ou sem igreja, ou você que está fraco na fé, ou você que diz assim, pastor João Ribe, eu não estou conseguindo seguir Jesus da maneira correta, então eu quero orar por você, viu? Então vem aqui na frente, não tenha vergonha não. Se alguém sente no coração o desejo de vir, então venha. Isso, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus. Se mais alguém quer vir, aproveita. Pastor João Ribe, eu estou com vontade de ir aí na frente, então venha, vamos aplaudir mais, igreja. Glória a Deus. Isso. Você que está nos ouvindo pela rádio Lesíria ou por outra emissora em Portugal, você que está nos ouvindo pela rádio em Moçambique ou na Guiné-Bissau, em Cabo Verde ou em Angola, você que está nos ouvindo na Guiana Francesa, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Brasil, na Ilha da Madeira, nos demais países de língua portuguesa, você que está nos escutando agora pela internet, em vários lugares do mundo, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio ou se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está dirigindo em qualquer rua, estrada, avenida, seja de Portugal, do Brasil, de qualquer lugar, e esta mensagem falou com você, você quer entregar a vida para Jesus, você não precisa parar o teu veículo. Basta colocar a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. Você que está à distância, ajoelhado, coloque a mão direita sobre o teu coração também. E ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Isso, ore com fé. Meu Deus e meu Pai. O Senhor enviou o teu Filho Jesus. E eu o recebo como Messias. Eu o recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome. Escreve o meu nome no livro da vida. No livro da vida. E me transforma numa nova pessoa. Me transforma numa nova filho, da sua filha. Me transforma, Senhor, em nova criatura. Faz de mim uma pessoa totalmente salva. Em nome de Jesus, o meu único Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.